Olá! Bora lá para mais uma palestra aqui do QualiRad. Show de bola, né? Que evento incrível! Quero muito agradecer você que está do outro lado, né, que está assistindo a todo o conteúdo desse mês incrível dedicados à qualidade, à segurança do paciente, dentro da radiologia e da radioterapia. Esse é o QualiRad. Valeu EAD Plus, PhD Eventos e Doutor Ensino por essa ideia inovadora. Fico muito feliz em poder somar um pouco desse conhecimento que a gente vem adquirindo, né? Não só no processo da formação da imagem, não só do processo do tratamento radioterápico, mas nesse processo da qualidade, da harmonia do setor. E eu quero conversar um pouquinho do assunto que eu estou começando a me interessar muito. Através da minha pós-graduação, eu estou começando a me interessar muito, né? Meu nome, para quem não me conhece, PH, Paulo Henrique Defines. Sou pós-graduado em radioterapia, estou aí 19 anos na radioterapia. Terminei a minha pós-graduação em docência também do ensino superior médio e técnico. Estou graduando, estou na reta final aí da minha pós-graduação em gestão e serviços de saúde. Já palestrei em diversos eventos, né? Estou aqui com o pessoal da EAD Plus, sou docente Senac, coordeno o serviço de radiologia da APS Santa Marcelina, onde junto com o Roberto Cavalcante nós elaboramos um trabalho incrível. Tem muito o que se fazer, mas é um trabalho incrível. A gente faz parte também de alguns times, né, que essa organização tem. É um time paciente seguro, regulação, produção radiológica. E sou o fundador da PhD Eventos Doutor Ensino. E eu quero somar com esse tema que eu estou começando a me apaixonar muito. É o tema do meu TCC e, se Deus quiser, vai ser o tema do meu mestrado, que é a experiência do paciente em serviços de radiologia e radioterapia. Você já ouviu falar de experiência do paciente em algum local, né? Isso é algo que não é tão novo, mas está se tornando novo. Começa-se a falar cada vez mais dessa experiência do paciente. No QualiRad nós vamos ter 2 palestras dedicadas à experiência do paciente, para vocês verem como esse assunto é tão importante. A gente vai ter um outro palestrante, que é o Renato, que ele vai acabar falando um pouquinho desse processo, da experiência dele, porque ele já tem uma experiência muito grande em torno da experiência do paciente, somente focada a serviços de saúde públicas, né? Então ele vai somar bastante. E me deu um clique, por que a gente não pode falar um pouquinho dessa experiência do paciente em serviços de radiologia e radioterapia? Alguns eu já participei, outros eu acompanho de longe, mas nós já temos alguns projetos dentro da radiologia, né, e que já se fala muito sobre isso, sobre essa experiência do paciente. Então, bora lá, vamos viajar, vamos tentar entender um pouquinho da experiência do paciente, que é algo que vai se tornar essencial para um profissional estar conhecendo, essencial para um serviço de radiologia, né? Tudo começou nos Estados Unidos, né? Vou falar um breve histórico, né? E o paciente ele vem ganhando a sua voz, né? Então todo esse entorno da experiência do paciente, esse entorno de escutar o paciente, né? O paciente fazer parte do processo, isso tem cada vez mais se tornando uma realidade, mas isso já começou, se a gente for pensar aqui numa linha, lá nos Estados Unidos. Então ele passou aí de uma fase 1 em 1980, que era o patient layer, acho que é mais ou menos isso, meu inglês deve estar meio ruim, né? Que era o meio de campo, né? Que era a judicialização, que era uma pessoa que fazia a defesa do paciente, que ele fazia essa transição de paciente, parente, instituição, né? E foi avançando aí no final dos anos 80, para essa questão aí de paciente para cliente, né? Aí deu um pouquinho mais a importância, né, 1980 e final dos anos 80, a opinião dos pacientes, né? Começou a realização de pesquisas, essa parte de hotelaria também, do conforto. O paciente ele começa a opinar como foi a experiência dele dentro do hospital, né? E começou as pesquisas de satisfações, empresas focadas nesse processo,
formas de reembolso, escolha, aí começou esse processo, principalmente nos Estados Unidos, né, escolha do paciente, todo o processo de hospitalidade. E isso foi avançando lá na fase 3, lá para os anos 1990, começou esses movimentos de qualidade, né? Começou muitas as empresas acreditadoras, as empresas que chegam e fazem verificações de processos de qualidade e segurança e dá uma acreditação, né? Os selinhos, a Joint, a ONA. Isso começou ali, ó, 1990, né? E na fase 4, aí nos anos 2000, começou a pensar, lá do ano 2000, né? Começou a pensar muito na excelência em serviço de saúde. Então, o paciente ganhou voz, a experiência do paciente, né? Então, começou a pensar isso nos Estados Unidos. Pagamento baseado em valor. Muitas vezes, hoje, no Brasil, a gente tem um pagamento baseado no procedimento, né? Ele toma uma medicação cobrado, ele vai tomar uma sessão de radioterapia cobrado e começa a pensar, né, no desfecho clínico, né, num pacote. Ele vai para determinado serviço, então tem um pacote. Então, um dos exemplos que esse pagamento baseado em valor é o desfecho clínico, né? E com o HCAPS, ele veio também com uma pesquisa de experiência implantada pelo governo dos Estados Unidos, que gera uma pontuação para a instituição, né? Essa instituição ela tem um score. Então, para instituições que têm um score maior, uma pontuação maior, então o repasse, as verbas são maiores para essas instituições. É uma forma de estímulo, né? Então, a HCAPS, ele acabou, todo paciente que vai para um serviço de saúde dos Estados Unidos, depois o governo manda uma pesquisa de satisfação, ele avalia como foi essa experiência dele dentro do hospital, e isso aí vai para o governo, e o governo ele acaba tabulando, fazendo um score. Interessantíssima essa proposta, eu vejo como uma proposta muito legal, né? No Brasil, a gente começou a pensar muito nesse processo de escutar o paciente fazer parte do processo da opinião. Os Estados Unidos está desde 1980 nesse processo, mas o Brasil aí tem 15 anos, 20 anos, se eu não me engano, baseado nas minhas pesquisas, que está nesse processo. Então, como seria essa evolução, né? Seria antes sem avaliação, depois avaliação da satisfação do paciente, passou por esse processo, e hoje é uma avaliação da experiência dele, né? Como é que foi? A mesma coisa que você faz uma avaliação como foi a experiência num hotel, numa viagem, né? De um restaurante. É que o processo de satisfação não envolve só um processo de restaurante comer. Como é que foi a sua experiência, né? O prato. Você vai avaliar o prato, mas não é só o prato, né? É o prato, a recepção, a limpeza dos talheres, né? A higienização do local, como é que é feito o banheiro, as condições, toda a infraestrutura. Então, juntando tudo isso, você junta como é que foi a sua experiência. Então, hoje se pensa muito nisso em serviços de saúde. Hoje os serviços privados adotam muito isso, e os públicos também, né? Mas eu quero plantar essa sementinha para o serviço público bombar nisso, né? Então, bem-vindos à era da experiência do paciente. Então, a gente pensa que é o paciente no centro do cuidado. Ele dá a sua opinião, ele se torna participativo, né? Ele tem como um importante aliado, hoje, qual que é o importante aliado que você acredita que o paciente ele tem a favor dele, né? Ele tem a favor dele, vamos pegar essa figura que está na tela aí, o que lembra isso para vocês, né? Isso lembra o famoso atendimento telefônico, né? O saque, né? Que vamos pensar 20 anos atrás, ou você reclamava no saque, hoje a gente tem esse processo do saque ainda, né? Saque é um saco mesmo, é complicado. Mas antigamente você ligava, se não resolvia, como é que você reclamava? Muitas vezes era um processo que era desconhecido. Então você reclamava, se estressava, ficava nervoso e muitas vezes não resolvia o seu problema. Hoje, a gente tem como importante aliado do paciente as mídias sociais. Claro, antigamente eles sabiam que se você não estava satisfeito, você reclamava com seu vizinho, com seu parente, ficavam para poucas pessoas. Hoje você não está satisfeito, você bota a boca no trombone. Você vai para as mídias sociais, você vai lá para os seus grupos de amigos,
fala da experiência que você teve em determinado local, numa loja ou num hospital, e bota a boca no trombone. Então, isso é preocupante para as instituições, isso acaba motivando, mobilizando as instituições a ter um processo cada vez mais qualificado, né? Focando na experiência do paciente, né? Já pensaram nisso, né? Olha, 20 anos atrás a gente não tinha essa ferramenta, hoje a gente tem, né? Reclamou, clicou, né? Grava um vídeo, câmera está disponível a qualquer hora, você grava um vídeo, reclama, isso aí pode tomar proporções muito grandes para a empresa, para os hospitais, e eles não querem isso. Outra coisa também que mudou muito, né? Essa mudança das relações. Hoje um paciente ele acessa o santo Google, e muitas vezes ele busca informação sobre o tratamento dele, sobre as possibilidades, né? E ele chega muitas vezes municiado com o médico. Ele já chega, o médico ele acaba dando uma linha de tratamento, uma linha terapêutica para esse paciente, e o paciente ele acaba opinando, doutor, eu vi uma reportagem sobre isso, eu vi um artigo sobre aquilo, né? E eu queria saber se dá para fazer no meu caso. Então o pessoal tem que estar muito mais atualizado. E no setor de radiologia e radioterapia não é diferente, né? No setor de radiologia e radioterapia, o paciente ele vai fazer um raio-x de tórax. Muitas vezes ele está na recepção, ele coloca lá no Google, como se faz um raio-x de tórax? Aí aparece lá uma pancada de informação sobre o raio-x de tórax que ele vai fazer. Ele começa a se municiar de informações, né? Então ele vem, desde perguntas sobre proteção radiológica, sobre isso, sobre aquilo, então ele começa a captar mais informações, né? Isso é interessante para o profissional, perde um pouco mais de tempo, mas não é perda de tempo. Orientação nunca é perda de tempo, porque um paciente bem orientado, um paciente que recebe um tempo de atenção seu profissional que está na radiologia, na radioterapia, isso vale muito a pena, porque ele vai atingir um nível de satisfação do que ele ir embora com dúvidas e muitas vezes fazer uma crítica, porque essa questão da emoção, do racional, eles entram muito em conflito. Então é legal o profissional, ele está orientando, explicando para o paciente. Se o paciente tiver alguma dúvida pertinente à área sua de atuação, esclarecer a dúvida, né? Se for uma dúvida pertinente à área médica, reencaminhar o paciente para o médico, né? E sempre acompanhar esse processo. Você não ficar isolado só na sua sala, né? Busque pessoas para ajudar esse paciente, busque pessoas, para quê? Para o paciente atingir um nível de experiência satisfatório. E vocês vão ver que lá na ponta isso vai ser um nível de satisfação sua muito alto. São alguns desafios, peguei aí da experiência do paciente do Hospital Sírio-Libanês, né? Alguns desafios dentro dessa era, né? Então ele tem algumas ferramentas de ativação, né? Que vai desde o acesso à informação, que eu acabei de falar com vocês, que ajuda no auxílio da decisão. O paciente pesquisa tecnologias também, então ele tem acesso a isso, né? Então temos as condições do paciente, né? Que desde que esse alfabetismo na saúde, ele começa a buscar informações, né? Com o Dr. Google, tem todos os fatores emocionais, sociais, aspectos culturais, valores e crenças individuais. Então isso tem que se levar em consideração, né? E aí a questão do profissional também, né? Parceria, o modelo mental, dedicação, tempo, a sua comunicação efetiva e não violenta, a sua comunicação efetiva, clara, sempre quando orientar o paciente, perguntar ao paciente, o senhor, a senhora entendeu o que eu falei, né? Se não, explique de novo, né? Aspectos éticos, bioéticos e jurídicos. Então nós temos essa trama que se encontra em determinados pontos. Esse é o grande desafio hoje, pensando ali na experiência do paciente. E o que é sucesso para você? O que é sucesso no atendimento? Vamos fazer uma reflexão rápida aí. O que é sucesso? Você entregar o exame, né? Você conseguir fazer os ciclos, os fracionamentos de radioterapia, você fazer o seu exame de medicina nuclear, legal, você entregar a sua cintilografia. Isso aí, você acha que basta? Isso para você já é um sucesso no atendimento? Então, eu acabei de falar, né? Então, a gente está pensando em ser bom tecnicamente, né? Ter um serviço com qualidade e segurança. Isso é um sucesso, né? Mas só basta isso? Não.
Eu preciso utilizar o serviço com o menor esforço e a maior emoção possível. Que é o caso aí dessa tríade, que é a tríade da experiência do paciente, né? Que é você conseguir um atendimento sucesso elevado. O que seria? O paciente ter o mínimo de esforço possível, atingindo o máximo de emoção. Isso é o que é considerado sucesso hoje no atendimento ao paciente, né, na experiência do paciente no serviço de radiologia. E vamos começar a focar nesse serviço de radiologia e radioterapia, né? Então, pense sempre nisso, né? Você que também é um paciente, ou determinado ponto da sua vida você foi um paciente, você gosta de informações claras, ser destinadas para o local certo, né? Ter a informação esclarecida e ser atendido, né? Com o menor tempo possível, preferencialmente, né? Mas muitas vezes o tempo ele pode se tornar um aliado. Por mais que o paciente ele possa estar esperando um tempo elevado, você acaba atingindo um nível de excelência muitas vezes por uma boa orientação, colocar o paciente no lugar certo, mostrar atenção à necessidade dele. Isso, muitas vezes, ele acaba até esquecendo do tempo que ele ficou ali. Isso acaba dando uma motivação, né? Porque um paciente que fica pulando de consultório em consultório, ele não sabe para onde ele tem que ir, e ele busca informação, a pessoa mal olha no olho dele e já passa, isso acaba gerando um esforço maior, isso gera estresse, gera nervosismo, aí começam as comunicações não violentas, né? Aí entra o emocional e o racional. Pesquisas indicam que nós somos 95% emocional e 5% racional. Principalmente quando estamos nervosos e estressados, né? Você já se estressou no hospital ou num lugar, né? McDonald's lá que demorou para servir a tua batata, que não veio isso no lanche? Claro, então o emocional se aflora, se torna bem característico, né? E aí o racional tende a reduzir. Aí que vem os nervosos, né? Que você acaba fazendo coisas que depois você se arrepende de fazer, né? Então, é respirar fundo, tentar alinhar esse emocional, tentar tornar ele mais racional e conseguir, com efetividade, né? Você ter um tipo de comunicação. Então, é uma dica muito importante, não só para o profissional da saúde, né? Mas principalmente para ele, porque nós estamos num local onde a pessoa está doente, está buscando o atendimento, que o paciente busca no hospital ou numa clínica, né? Saber o que ele tem ou tratamento para a doença dele, isso já gera um estado emocional elevado, o racional ele vai reduzindo e qualquer atitude ou qualquer manobra errada, isso pode gerar um estresse, um emocional muito grande. Aí que vira as famosas brigas, né? Então muitas vezes quem é casado sabe disso, né? Está nervoso, está estressado, a esposa fala alguma coisa que a gente não gostou, a gente devolve com alguma coisa que ela não gosta, e o estado emocional sobe, 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 e o racional que te segura, que vai te dar condições de ponderar e conduzir, ele se torna cada vez menor. E aquilo vira uma explosão, que depois você pode se arrepender, pedir desculpa ou não. Então é isso que acontece. Então temos que levar em consideração essa questão. Que um paciente, que um consumidor, né? O paciente não é um consumidor, gente. Então pesquisas indicam que o paciente ele quer respeito, ele quer agilidade, ele quer empatia, você se pôr no lugar dele, ele quer proximidade e ele quer personalização. É isso que um paciente ele busca, né? Respeito de quando o paciente pedir alguma informação, você virar, conversar com ele. Sei que é corrido, gente, mas vale a pena no final, né? Ele quer agilidade no atendimento, então entra questões de tempo, né? Isso aí é uma barreira muito complicada, né? Ele quer o processo de empatia, ele quer a proximidade, muitas vezes com o processo dele, e ele quer uma personalização do tratamento dele. Isso é o que o paciente mais quer. Então, se busca, muitas vezes, quando pensa na experiência do paciente, você alinhar esses processos. Quanto mais excelência você tem nesses processos, quanto mais respeitoso é o atendimento do paciente, quanto mais ágil é o atendimento do paciente, quanto mais empatia, mais proximidade, mais personalização, melhor vai ser a experiência dele. Melhor vai ser o ganho emocional. Melhor vai ser os elogios, né?
menos briga, menos estresse. Então, se trabalha muito nessas colunas, né? Então, vamos pensar aí nos pilares, né, que eu acabei de falar. Então, a segurança e a qualidade assistencial. A gente tem que ter segurança, qualidade, boa técnica, bons profissionais que aplicam a técnica. Atenção centrada no paciente, isso é muito importante. E excelência na jornada, desde o paciente entrar até o momento que o paciente sai, ele tem a sua excelência na jornada. Tem algumas estratégias, né, que passam por paciente, algumas instituições fazem isso. O paciente ele espera numa recepção e acaba, depois de um certo tempo, se não foi atendido, eles deslocam ele para outra recepção. Aguarda aqui, você já vai ser atendido. Algumas pessoas já devem ter acontecido isso. Aí depois ele vai para outra, assim, uma das que geram satisfação é esse movimento do paciente. Então você observa que o paciente está numa recepção esperando. Deu determinado tempo, aí o pessoal atendeu da recepção e então ele está aguardando um médico em outra recepção. Esse movimento já vai gerando menos estresse, ele está sendo atendido, né? Ele está entendendo como uma empatia, então ele acaba esperando o médico numa recepção. O médico está muito ocupado, procedimento. Então tem hospitais que acabam falando assim, por favor, senhor, vem aqui, leva ele para outra sala. O médico já vai... Só o fato desse deslocamento meio que na mente do paciente já dá uma zerada, dá uma deslocada para baixo assim, do tempo dele, né? Essa circulação em pontos diferentes, isso já acaba diminuindo esse impacto da espera, né? Você está lá, então você foi atendido, você teve o seu momento de atenção até chegar a hora do atendimento médico, né? Eu estudo muito sobre isso, pensando em fórmulas para o serviço de radiologia e radioterapia, adotar essas práticas, mas não deslocando em setores, né? Você tendo mudanças comportamentais, né? Você tendo algo que distrai o paciente de alguma forma, para ele não ficar só bitolado no tempo, está demorando no tempo, está demorando no tempo, está demorando. Isso é muito complicado. Quero compartilhar umas experiências, né? Quem vê essa imagem aqui, acho que é uma das primeiras atitudes que eu consigo perceber focado na experiência do paciente. Eu fazia muito isso na época do hospital. Eu via uma criança e eu pegava uma luva, eu enchia essa luva, fazia 2 olhinhos e uma boca. Eu não achei nenhuma figura. Eu quis trazer hoje essa figura. Eu queria trazer uma luva, né? E era uma atitude muito legal. Aí a gente dava para a criança já ficava, né? Muitas vezes parava de chorar, aquela aversão que ela tinha com o profissional vestido de jaleco branco, ela já não chorava, ela já olhava desconfiada, e você fazia uma carinha, fazia umas tranças na luva, né? E a criança já começava a se tornar mais receptiva. O processo é quase esse. Então, uma das primeiras coisas que eu posso pensar numa melhoria e experiência do paciente foi anos atrás, que os profissionais de saúde ainda fazem até hoje, que é a famosa bexiguinha, né? Que parece uma carinha, que faz um nariz, faz uma boca, né? Olha a mesma porta de um serviço de mamografia, né? Então nós temos mamografia de um lado, mamografia do outro. E aí? Como que você acha que um paciente que vai fazer uma mamografia, a receptividade, né? Ele chega, vê uma porta toda florida. Parabéns às meninas lá do serviço de mamografia, vou compartilhar aí do HD São Miguel. Que, ó, atitude simples, né? Papel, faz uma florzinha, enche a porta de florzinha. Esse visual já é uma forma de receptividade. Isso aí já vai impactar na experiência do paciente. Muitas vezes ela vai lembrar do exame, muitas vezes ela nem lembra do aperto que deram na mama dela, mas ela vai falar, nossa, entrei num setor, tava tão lindo, tinha umas florzinhas lá, fui muito bem atendida pela profissional. Eu fiquei 3 horas esperando, mas ela nem lembra das 3 horas, muitas vezes a receptividade, você acaba invertendo isso, né? Imagine uma sala de mamografia assim, que você faz um gesto desse. Mais uma vez, as minhas meninas do HD de São Miguel, olha que legal que elas fizeram no fundo da sala. Então a sala era assim, ó. Elas foram enfeitando. A cerejeira, né? Tem todo um significado, elas explicaram pra gente, o paciente pergunta, né? A sala assim, olha que linda a sala, a porta, fizeram um bonequinho, estavam pensando em pôr um espelho lá, que o paciente estivesse trocando, com escrito assim, você é a pessoa mais importante
né? Olhe para a pessoa mais importante, mais ou menos assim. Mas olha que lindo, né? Isso é a experiência do paciente. Isso é a experiência do paciente. Isso traz orgulho. Bem diferente do que a gente estava vendo aqui, né? O aparelho é o mesmo, a estrutura é o mesmo, mas olha o que muda, né? Atitude simples, né? A cerejeira, muito linda. Mais uma vez, parabéns aí. E olha o que elas fizeram no Natal também. Ai, que fofo, olha lá. Ei, as meninas aí, um abraço para todas aí. Deixa eu ver se eu vou lembrar de todas aí. A Vivi, a Stephanie, que mais aí, mestre? Me lembra aqui no estúdio. Estamos no estúdio, mas aqui a gente que... Quem? Giane. A Giane, que mais? Letícia. Letícia. A Vanessa. Vanessa. Quem tá na lista? Eu sou meio esquecido, mas eu tô com o mestre aqui. Olha que legal, né? Que fizeram no Natal. Isso também é legal para o colaborador. Depois a foto de cada um. Muito bonito. Orgulho total. As empresas já pensam nisso também, né? Tem salas tematizadas, né? Um mamógrafo com umas luzes, né? Se bem que essa luz meio muito rosa aí, acho que ia ficar meio estranho. Mas as empresas já pensam nisso, né? Tem empresas que já estão trabalhando com todo esse processo, né, de harmonização da sala. Você entra, tem música, ambiente, tem locais que a paciente escolhe a música que ela quer escutar durante o exame. Atitudes que não geram um gasto muito elevado, viu? Se pensar em um processo de uma música, ambiente. Eu fiquei sabendo que tem salas que tem até cheirinho de lavanda, cheirinho. Olha que legal. E isso remete à experiência do paciente. Ela esperou 2 horas, mas ela acaba chegando em casa e fala, nossa, entrei numa sala tão linda, tinha uma cerejeira, né? Tava tocando uma musiquinha bonita, tinha um cheiro de lavanda. Ó, experiência do paciente. Algumas salas de mamografia que eu peguei na internet, muito lindas, né? Para aquele aspecto daquela parede, né? Bege. A maioria dos hospitais gosta daquela cor bege, né? Não sei porquê, mas eles gostam. Para um pouquinho desse aspecto, né? E as mudanças, ó. Agora você imagina, vamos pensar na criança, né? Você imagina a criança entrando num tomógrafo assim, né? E ela entrando num tomógrafo assim. Olha que mundo... Ó, você que é adulto, vamos confessar, a gente também ia curtir entrar, né? A gente ia curtir, não ia? Opa, entrar, é um castelo. Olha, é um tomógrafo, gente. Experiência do paciente. Isso até para a mãe, para o pai que está acompanhando. Né? Isso impacta o visual. Eu estou falando de alguns pontos, né, que é o ponto visual, o impacto. Nós temos outras formas, né, o atendimento. Tem uma série de coisas que é envolvida na experiência, mas só como muda, né? Que lindo aí que a gente tem lá dentro do setor. Olha isso aqui que eu peguei. Que legal, cara. Eu achei, putz, show de bola. Talvez você mobiliza o pessoal, faz umas pinturas. Então, esse aqui, ó, HC de Rio Preto, parabéns ao projeto que eles têm lá, lindo e maravilhoso. Isso gera experiência, né? Até quem não quer fazer tomo, vai fazer tomo. Olha essa sala de raio-x. Que lindo. Parece que você está no oceano, isso é até para o adulto, né? O impacto muda, aquela cor daquela parede bege, tudo, aquele aspecto frio do hospital, isso tem que mudar no meu consentimento, isso tem que mudar. Então temos que trazer a harmonização de uma forma, melhorar essa segurança do paciente sempre, mas também investir nessa experiência do paciente, nesse visual. Olha que legal, até umas luzinhas, parece que está no oceano mesmo. A pessoa vai lembrar muito disso no momento, né? São exemplos aí que a gente tem na radiologia, eu poderia ficar aqui horas e horas mostrando alguns exemplos bonitos, né? Eu fui evoluir da luva até chegar a esse ponto aqui, né? Mas nós temos projetos lindos também na radioterapia. Olha que bonita, é uma sala de radioterapia. É luz, né, que está em cima, mas parece que está entrando luz solar dentro. Que bonito, né? Uma harmonização. As máscaras aí, que eu tenho o maior orgulho de falar do projeto dos meus amigos aí, a Karen, o Robson, tem o Renato também, que eles fazem um projeto lindo lá no Hospital das Clínicas, né, com moldagem de máscara, né, com criança, adulto também pede para moldar essas máscaras para tratamento oncológico, né, e eu tive a oportunidade alguns meses atrás de uma live com o Robson, que ele mostrou projetos lindos, eles vão vestidos de heróis, né, a criança, ela vai para o aparelho num carrinho elétrico, né, olha que linda a experiência. Isso traz satisfação para o pai e para a mãe também. O familiar, né? Olha que legal também. Eu peguei essa foto aí lá do site do INCA.
Que lindo projeto, olha os super-heróis aí, que louco. Isso é muito legal. Isso altera tudo, isso modifica tudo, isso faz uma grande diferença lá na ponta, né? Outro exemplo que a gente tem na radioterapia é o ring the bell, que é tocar o sino. O paciente terminou a aplicação, ele toca o sino, ele faz um discurso, ele lê. Se ele não quiser falar, mas o tocar o sino parece que tira um peso das costas do paciente, o paciente se sente muito bem. Então a gente já viu paredes também que o paciente deixa o recado. Isso, gente, é a experiência do paciente. Isso são alguns exemplos que a gente pode estar fazendo no nosso cantinho, pequenas atitudes. Você viu as meninas lá do HD de São Miguel? Que lindo! Lindo projeto. Simples, lindo e faz muita diferença. Vocês podem confiar nisso, né? Para encerrar, deixo esse recado. Anjos existem. Opa, se existem. Às vezes passam despercebidos. Então, valorizemos os profissionais de radiologia, de radioterapia, os profissionais das técnicas radiológicas, os profissionais das técnicas radioterápicas, sempre valorizando, parabéns a todos, sempre nessa melhoria do cuidado, melhoria da experiência do paciente. Agora você sabe um pouquinho mais sobre isso. Muitos já aplicam a experiência do paciente e nem estão sabendo, né? Que é o exemplo de muitos colegas que eu acabei de falar aqui, né? Deixo minhas mídias sociais aí, meu Instagram, @phdeventos_oficial, @doutor.ensino, que é meu Insta, e o meu Facebook, se alguém quiser mandar alguma mensagem, é Paulo Henrique Defines. Definir com S no final. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, muita dedicação para vocês. Estou compartilhando uma área que eu estou mostrando muito interesse, né? Quero evoluir muito dentro dessa área. E aproveito para convidá-los aí às nossas pós-graduações, nosso MBA que vai ser lançado agora, já está com as matrículas abertas, já foi lançado, né? Que é o de Gestão, Segurança e Qualidade em Radiologia. Projeto revolucionário que a EAD Plus está fazendo, justamente para a gente qualificar cada vez mais esse profissional de radiologia e de radioterapia. Obrigado e até breve. Tchau, tchau.